últimas notícias que temos do dia. Rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o solo ao sul da cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, nós fazemos. Os livros proféticos da Bíblia, conhecidos por muito tempo como mistério. Textos históricos, números antigos, imagens simbólicas. Todos eventos apocalípticos descritos por vir em breve. É realmente possível compreender o seu significado? O que é a marca da besta? Será, como dizem, um microchip de computador implantado sob a pele? Ou será algo mais insinuoso? O que dizer sobre o anticristo? Este sinistro inimigo de Deus já se manifestou? Ou ainda espera nas sombras? Será um ataque terrorista que levará a Terra à tribulação final? Testemunharemos os horrores do Armagedon e as 7 últimas pragas? O que necessitamos saber para evitar ser deixados para trás quando o Senhor voltar? Reconheceremos os últimos dias e saberemos o que nos espera? O que você está pronto a experimentar revelará o que a Bíblia realmente diz sobre o final dos tempos. Junte-se a mim para juntos descobrirmos os incríveis fatos por trás dos eventos finais da profecia bíblica. Só um pouquinho, por algum motivo nós estamos sem som. Vocês estão me ouvindo, né? Só um pouquinho a gente já vai resolver o problema. Eu tive um probleminha técnico aqui. Parece que essas coisas assim tecnológicas, se não tiver um probleminha técnico, não dá certo, né? Vocês estão me ouvindo? Faz o sinal de joia se estiver me ouvindo. Então, Sim, estão me ouvindo. tem na Obrigado. sua voz.
Já vou terminar de passar o vídeo para vocês, tá bom? Me desculpem, mas por algum motivo... Por algum motivo desconectou aqui. Mas você, Daniel, feche estas palavras. Cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão dele e para ele, e a ciência se multiplicará. O fim do mundo realmente ocorrerá? Se for, quando? Esta é uma das mais importantes e misteriosas perguntas de todos os tempos. O profeta bíblico Daniel predisse claramente que ao final da história do mundo, nós veríamos um aumento dramático no conhecimento. Já aconteceu? Considere, por exemplo, como os meios de transporte mudaram dramaticamente em épocas recentes. Por 60 séculos, o meio mais rápido de transporte foi viajar a cavalo. Agora, viagens que demoravam meses são realizadas em minutos. Em uma geração, a revolução dos computadores trouxe mudanças tão radicais que nossos antepassados jamais imaginariam. Mas numa interpretação mais exata deste verso, é que o conhecimento a respeito dos livros proféticos aumentaria. E como predito, foi isso que aconteceu. Mas as profecias de Daniel não são as únicas na Bíblia que falam dos sinais do tempo do fim. O que mais pode estar escondido dentro dos antigos textos das Escrituras? E você ouvirá de guerras e rumores de guerras. Não te preocupes, porque todas estas coisas virão, mas passarão. Mas não é o fim ainda. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Qualquer um pode ver em todo o mundo o quanto forças políticas e naturais têm tornado o nosso mundo moderno um lugar perigoso para se viver. Pense nisto. Nos últimos 100 anos, o mundo inteiro enfrentou 2 guerras mundiais, vários outros conflitos, sem mencionar o aumento de ataques terroristas. Além disso, um aumento na taxa de mortalidade em desastres naturais, incluindo terremotos, incêndios, inundações, tornados, tormentas assassinas num clima bizarro, tudo a caminho da destruição final do planeta. Incrivelmente, o apóstolo João profetizou que ao se aproximar o tempo do fim, aumentaria a habilidade do homem em destruir o planeta. Apocalipse 11, verso 18, diz que virá o tempo em que Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Está claro que esta previsão foi vividamente cumprida. Por séculos, o homem apenas fazia suas guerras com lanças fumegantes ou seus canhões a pólvora. Hoje, possuem armas devastadoras que podem rapidamente exterminar com a vida no planeta. Fato é que Jesus profetizou que se sua vinda fosse adiada, ninguém sobreviveria. O próprio Cristo nos alertou sobre estes perigos, mas que eles seriam apenas o início do fim. Poderia o homem fazer alguma coisa que pudesse dar início ao tempo do fim? Saiba que os últimos dias serão dias difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, irreconciliáveis, fofoqueiros, sem domínio próprio, grosseiros, sem consideração com o bem. Ninguém que haja vivido pelas últimas décadas poderá negar a contínua e espantosa queda moral de nossa sociedade moderna. Cada geração, continuamente, abre o envelope de aceitação comportamental. Como resultado, cada uma das gerações sucessoras operam sob um padrão moral mais baixo do que o seu padrão anterior.
Infelizmente, parece não haver um fim a essa trilha vergonhosa. Nos dias de Noé, a decadência moral condenou o planeta à destruição com o dilúvio. Nos dias de Ló, as perversas e depravadas Sodoma e Gomorra foram cidades consumidas com o fogo do céu. Assim como nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu da cidade, caiu fogo e enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em nossos dias, poderia ser incontrolável imoralidade e perversão novamente motivo para uma condenação vinda dos céus? Junto à imoralidade em nossa sociedade decaída, a Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveria um dramático crescimento no espiritualismo e no ocultismo. Agora o Espírito diz terminantemente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A prática de comunicar-se com os mortos, extensamente proibida pelas Escrituras, tem amplamente sido aceitas inclusive em igrejas modernas. Programas de televisão e filmes apresentando os temas do arrebatamento e do ocultismo tornaram um assunto extremamente popular, especialmente entre os mais jovens. Apesar de todo este espiritualismo e incontrolável imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado está em abundância, a graça está em superabundância. Portanto, uma grande notícia para os últimos dias, antes da volta de Jesus, foi a promessa de que as boas novas seriam anunciadas por todo o mundo. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. A então aparentemente insuperável missão de comunicar o evangelho aos quatro cantos da terra é uma rápida realidade. Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet, o evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo, mas ainda mais, a Bíblia também nos alerta que entre as forças do bem e do mal, em última instância levarão o mundo ao conflito do Armagedon. A qualquer momento, uma crise global sem explicação atingirá todo o planeta, numa crise tão devastadora que o mundo jamais viu. Haverá então grande tribulação, como jamais se viu anteriormente, nem jamais haverá. Qual será a catástrofe que dará início à crise final? E quando acontecerá? Poderia ser um devastador ato terrorista? Talvez uma crise econômica internacional? Talvez até um terremoto, um asteroide ou algum outro evento cataclísmico? Talvez um acidente químico ou uma praga biológica mortal? Talvez a combinação de alguns desses acidentes. Mas mesmo a Bíblia não identificando o evento crítico exato, ela revela as dramáticas cenas que se seguem. Mais adiante você compreenderá mais sobre essas surpreendentes, chocantes eventos que muitos cristãos ainda não estão preparados. Surgiu um imprevisto e precisa resgatar. Ok, meus amigos, vou estar aqui direcionando um pouco aqui com vocês esse momento. E esse momento agora é o seguinte, sabe o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham a respeito com relação ao vídeo que foi mostrado agora pelo pastor Hércules, saber um pouco da opinião de vocês, dúvidas. Então é um momento para interagirmos e aí
saber o que é que vocês acham, opinião, e juntos aprendemos. Então, agora é aberto a vocês, teremos aí mais ou menos 6 a 5 minutos para esse momento, então é com vocês. Estamos aqui para ajudar. Quem quiser falar é só habilitar o seu microfone e comentar. Então, aqui com relação aos eventos finais, alguém tem algum comentário? Pastor? Oi, Tânia, pode falar. Eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo de eventos finais. Acredito que nós somos a geração que espero que seja, é o que eu creio, espero que seja os últimos dias, porque realmente a Terra, o ser humano, o amor das pessoas se esfriou, todas as profecias de Daniel, de Apocalipse, parece cumprir com uma intensidade muito rápida. E eu acredito que os acontecimentos serão rápidos. Como ele explicou no vídeo, que antes tempo viajava de cavalo, depois veio o carro, o trem, né? Que era trem. E agora é muito rápido, você viaja de um lado para o outro com uma intensidade. E com a internet, nós temos aí o privilégio, né, de estarmos participando dessa live, né? Então, assim, eu acredito que seja a pregação do evangelho. Pode ser rápido através da internet, né? E os acontecimentos estão aí, a gente está vendo, né? Mas também eu lendo o livro, eu estou no capítulo 17 do livro, eu vi como, assim, o cuidado de Deus, porque eu estava naquela preocupação de é tempo de eu ir para o interior, é o tempo de eu ir para o mato, né? Assim, mas aí depois vendo o cuidado de Deus que ele vai ter com o povo dele. Então eu entendi que Deus vai direcionar e vai cuidar. Se tiver que ir para uma prisão, beleza, né? Deus vai cuidar lá naquela prisão, né? Ele vai enviar os anjos dele. Então isso é muito confortante. Eu me confortei muito com esses ensinamentos. E a minha visão é essa, e acredito que o chip não é o chip, é o sinal de Deus, é o entendimento, né, que a gente tem da palavra de Deus, os mandamentos dele, a guarda dos mandamentos, e acredito que seja isso que vai ser o selo da besta e o selo de Deus. Minha opinião. Muito bom, Tânia. É bem interessante o que você colocou, principalmente a questão do cuidado de Deus, né, que é isso que muitas vezes aflige o nosso coração. Então, Deus ele sempre está nos cuidando e pela sua direção nós saberemos o momento exato e o que é que nós devemos fazer, permanecer aqui para o interior. É necessário sempre pedir a orientação de Deus e saber que ele cuida de nós. Muito obrigado. Mais alguém tem algum comentário ou até mesmo alguma dúvida ou queira acrescentar algo? Então, no vídeo foi pontuado algumas coisas assim que é bem interessante, que até parece coisas que nós já escutamos, que nós já vemos, e tem algumas que é tão repetitivo que pensamos que não tem tanta
necessidade de avaliarmos. Mas, com relação a guerras, as crises, né, que nós estamos passando, o contexto, né, que nós estamos vivendo, será que de fato é um sinal pontual sobre a volta de Cristo? Ou será que ainda há mais algumas coisas para acontecerem? Tem mais coisas, pastor, para acontecer. Não é só isso. Eu acredito que a gente está vivendo, é o princípio das dores, né? Como fala a Bíblia. Muito bom. Então é justamente essas coisinhas. Então, assim, uma coisa que eu quero pontuar aqui é com relação, né, às coisas que acontecem na natureza, na economia, na política, que é o seguinte: tem alguns sinais que são sinais gerais. Então, guerras, sempre houve guerras. Desastres naturais, sempre houve desastres naturais. Fomes, sempre teve. Doenças, sempre teve. Mas então por que será que Jesus deu ênfase para essas coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos? É porque a Bíblia deixa bem claro que quanto mais próximo estivermos da volta de Jesus, mais intenso essas coisas irão ficar. Então, as doenças piores, as crises políticas, crises piores, é só pegar uma escala e perceber que todas essas coisas, se compararmos do início do primeiro século com o que está acontecendo hoje, é um gráfico que é crescente. Não é algo que diminui, mas algo que cresce. Então, se tinha fome no tempo de Cristo, hoje é 100 vezes mais. Se tinha terremotos no tempo de Cristo, hoje é 100 vezes mais. Então, os sinais gerais nos ajudam a perceber que a proximidade de Cristo é próxima. Mas tem alguns pontos que são necessários a se cumprirem e que esses pontos nos dão marcos de que Jesus está mais próximo ainda. E que pontos nós podemos colocar aqui? Um maior é com relação à marca da besta, que foi pontuado ali no vídeo, e que a irmã Tânia, né, deixou bem claro, que é com relação à nossa posição de obedecer a Deus concernente aos seus mandamentos. Então, nós estamos apenas na introdução desse conteúdo, nós vamos aprender ainda mais, mas o que eu gostaria de resumir nesse momento é que há sinais que são gerais e há sinais que são pontuais. O foco dos sinais gerais é a iminência da proximidade, enquanto que os sinais pontuais nos ajudam a compreender que as coisas estão acontecendo de acordo com o tempo de Deus. Então, que possamos ter esse discernimento de sinais gerais e também de sinais pontuais. Que você está se conectando com o áudio. Pastor. Perfeito, pastor Lucas. Muito obrigado. Verlânia, você vai ter que guardar a informação para o próximo vídeo, pode ser? Pastor, obrigado por ter me socorrido, viu? Eu tive uma emergência aqui e eu não sei o que seria de mim se não tivesse você aí. Muito obrigado. Queridos, nós vamos ver um segundo vídeo agora. Quando terminar o vídeo, é o mesmo que aconteceu nesse primeiro. Todo mundo tem a liberdade de querer acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Vamos participar. Quanto mais nós participarmos, mais abençoados seremos. Deixa eu fazer um pedido para vocês, enquanto eu vou colocando já o segundo vídeo. Se você tiver alguém para convidar para vir fazer parte da vigília conosco, pode mandar o link para a pessoa, tá bom? Estou colocando o segundo vídeo.
Ao iniciar-se a grande tribulação, líderes mundiais lutam em lidar com o aumento das calamidades. Enquanto isso, verdadeiros cristãos dedicados a Deus experimentam o maravilhoso poder do Espírito Santo. Após essas coisas, eu vi outro anjo que vinha do céu, e a terra estava iluminada por sua glória. Este grande poder que iluminava o povo de Deus é o próprio Santo Espírito. Em santa confidência, eles testificam de Deus, intervindo pelas igrejas e também chamando os perdidos para Cristo. Eles permanecem firmes na palavra do Senhor e exortam todos ao arrependimento e obedecerem os mandamentos de Deus. Numa atmosfera de reavivamento, agita-se a terra. O Santo Espírito compele ministros e membros de igrejas a juntos trabalharem intensamente pelo Salvador. Ao se manifestar o trabalho do Santo Espírito, realizações de ocultismo também se intensificarão. Demônios caídos aparecerão a muitos, disfarçados de queridos seus que já morreram, ou personagens bíblicos do passado. Eles falam de paz e esperança, porém apresentam doutrinas contendo erros perigosos e sutis. Sobre estes a Bíblia nos alerta, porque estes são espíritos do mal, realizando milagres. Como você pode imaginar, estas manifestações supernaturais influenciarão muitos e são poucos os que estão preparados a se opor. A esta altura, famílias e igrejas tornaram-se ineficazes no combate a esta crescente onda de fraqueza global. Em meio a este tumultuado ambiente político e social, as pessoas desesperadamente procuram um caminho para combater esta onda universal de imoralidade. Líderes políticos e religiosos apelam por seus constituintes, pedindo por medidas legais a restauração dos princípios de Deus e a paz na terra. Como resultado desta pressão enganosa, os governantes aprovam leis que conflitam diretamente com as leis de Deus. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece na história. Certamente você se recorda da familiar história de Daniel capítulo 3. Quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ordenou a todos no seu reino que se curvassem e adorassem aquela enorme estátua de ouro que ele construíra. Entretanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem estava diretamente em contradição com o segundo mandamento sobre idolatria. Determinados em serem fiéis a Deus, recusaram adorar a estátua. O rei ordena furioso que sejam lançados na fornalha ardente, mas Deus miraculosamente interveio e salvou suas vidas. Depois, a história de Daniel na cova dos leões. Você se recorda do rei da Pérsia criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer deus, senão ele, por 30 dias? Mas Daniel sabia que obedecer a esta lei seria uma violação do primeiro mandamento de Deus. Destemidamente, Daniel segue sua vida, orando diariamente a Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei, que relutantemente teve que fazer cumprir-se a lei, lançando-o na cova dos leões. Mas novamente, Deus intervém com seu poder e miraculosamente poupa a vida de Daniel. Da mesma forma, nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz.
Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim, o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana. E aí, todos me ouvem? Todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Foi tranquilo? Agora eu quero a participação de vocês, tá bom? Eu quero primeiro ouvir aquilo que vocês entenderam, daquilo que vocês viram no vídeo, como que vocês pensam que vai ser, como que vocês pensam que não vai ser. Vamos participar. Fale, mas fale um de cada vez para não tumultuar. Boa tarde, pastor. Daqui é Eric. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo. Sim. Tudo bem? Boa tarde. Eu não sei se vai ter um momento ali de informação da respeito da... Eu vendo assim isso como uma forma geral, no plano do... Claro, é óbvio que a gente já está vivendo isso, ou até um prenúncio, alguma coisa muito parecida com isso. Mas uma coisa que sempre me incomodou desde que eu sou adventista de berço era a questão da pregação do evangelho, dele se cumprir em todo o mundo. E aí eu fico imaginando, ainda tem muitos países, lá da janela 1040, muitos países do Oriente Médio, lá muçulmanos, né, islâmicos, e pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus, né? E nunca ouviram falar que tio veio à Terra, enfim, que é o Filho de Deus. Aí também outra coisa que aí às vezes me traz um alento, que é, por exemplo, a gente começa a perceber aqui no Brasil, né? Vamos supor, aqui na nossa vida, aqui no dia a dia. Ou a Novo Tempo, por exemplo. A gente tem visto que muita gente tem vindo através da Novo Tempo, assistindo, né? Às vezes, pessoas, artistas mesmo, né? Que hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que, passando o canal na casa dela, sintonizou na Novo Tempo e através disso se converteu e veio para conhecer a Cristo. Mas eu acho que também está relacionado a isso. Eric, não conseguimos ouvir o final que você falou agora. Você pode repetir? Como é que a gente vai colocar no mesmo... Ah, tá. Posso sim. Eu gostaria de uma coisa que traga aí um alinhamento entre eventos finais que nós já estamos vivendo e a pregação do evangelho. Porque, às vezes, eu sinto que os eventos finais estão bem mais adiantados do que a pregação do evangelho, porque uma coisa tem que complementar a outra. Não sei se foi bem claro toda a minha fala, mas, enfim, era mais ou menos isso que eu quero dizer. Eric, ou seja, nós temos duas coisas que tem que andar juntas, né? Oi? Eu consegui entender, só fiquei com uma dúvida. Você está fazendo em tom de afirmação ou em tom de questão, pergunta? Não, na verdade é um tom de fato, eu vejo, na minha visão, que os eventos finais estão aí. Né? A gente já endureceu o coração, tudo aquilo que foi falado no verso lá no primeiro vídeo. Mas a segunda questão na pregação do evangelho, eu não sinto um avanço no sentido de as duas coisas estarem juntas. Mais uma dúvida mesmo. Enfim, a minha afirmação na forma de dúvida, ou seja, na minha opinião, não quero passar isso para todos, mas nesse sentido de que talvez a pregação não esteja tão adiantada ou junta com aquela questão dos eventos finais. Eric, entendeu? Acho que é isso. Acho que o tema que você levantou é fantástico. Eu acho que você suscitou aí um assunto importantíssimo. Realmente a pregação do evangelho precisa ser completada antes que Cristo volte. Tem algo interessante com relação à pregação do evangelho. Deus nos usa para pregar o evangelho, mas nós não somos responsáveis pela pregação do evangelho. A Bíblia apresenta que quem é responsável pela pregação do evangelho é o próprio Deus. Eu não sei se vocês todos sabiam disso,
mas quando você estuda a teologia da missão, estuda a missiologia de forma intensa e profunda, você percebe que, embora Deus nos use para concluirmos a missão, nós não somos responsáveis. Nós somente somos instrumentos, somos pecinhas num grande quebra-cabeças. Uma notícia interessante, a Igreja Adventista, como organização, ela não está presente em 8 países reconhecidos pela ONU. De todos os países do mundo, a Igreja não está presente oficialmente em 8 países. No entanto, nesses 8 países, nós temos missionários, nós temos pequenos grupos, nós temos rádios adventistas que alcançam eles. Entendem isso? Então, de repente, eu não tenha mesmo nesses países alguém de carne e osso lá pregando. Pode ser que algum deles não tenha ninguém. Mas eu tenho uma rádio chegando, eu tenho a internet alcançando pessoas. Lembra quando a Bíblia fala que se preciso fosse as pedras clamariam? Então, eu acredito, Eric, acho que a sua questão foi importantíssima. Eu vou te dizer como eu respondo isso na minha mente, no meu consciente. Para mim, o assunto está resolvido. O responsável pela pregação é Deus. E eu acredito que se o fim vier agora, as pessoas que precisavam conhecer o Evangelho já conheceram. Se o fim demorar 3 anos para acontecer, tem mais 3 anos para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu não sei se eu consegui ajudar, eu não sei se a minha fala acrescentou alguma coisa na sua maneira de ver. Você quer falar alguma coisa? Não, perfeito, era isso mesmo. Porque a gente aqui, desse lado de cá, né, dizendo assim, a gente não tem essa visão, não tem esse conhecimento do como que a coisa está avançando. Laia! Quero corroborar isso mesmo, porque a gente se Laia! surpreende o quanto que a mensagem tem avançado através da Novo Tempo, por exemplo, aqui no nosso mundo, aqui, né? Aqui na nossa situação aqui. Então, perfeito. Foi muito bom saber que realmente todos os países, de alguma forma ou de outra, já têm essa entrada, né? E de fato, claro, com certeza, Deus é que faz a mensagem, né? E a gente faz a nossa parte dentro do possível. E no momento final, até as pedras clamarão. Obrigado, pastor. Eu que agradeço a sua participação. Alguém mais deseja falar alguma coisa? Pastor, posso falar? Tá me ouvindo? Helena, deixa eu te fazer um pedido. Tá. Por algum motivo, no meio das outras conversas, às vezes aparece a sua voz. Abre só na hora que você for falar, tudo bem? Tá, eu tô aprendendo aqui, agora tá é sua difícil. vez. Posso falar? Pode, por favor. Tá. O senhor falou dos países, o senhor falou que 8 países, né, que chega o evangelho. Eu queria saber, porque essa semana fiquei sabendo da Coreia do Norte, né? E que lá ninguém pode fazer nada, que eles acreditam em outros deuses, né? E queria saber se existe possibilidade de alguém lá saber alguma coisa de outras religiões. A Coreia do Norte faz parte desses países. Na Coreia do Norte, o deus deles é o gordinho lá, o imperador deles. Eu não lembro o nome dele. Se alguém lembra, fala aí pra gente. Jun-Yun, alguma coisa assim. Isso. Ele é o deus do país. No entanto, nós temos na Coreia do Norte adventistas do 7º dia, não numa igreja oficial, entendeu? Amém. Assim como na China, o pastor Wang está aí, ele vai poder falar para a gente, pastor. Eu acho que disso ele entende mais do que eu. Assim como na China, a informação que nós tínhamos antes do país abrir para o cristianismo, nós tínhamos a informação de que nós tínhamos uma igreja escondida lá. Pastor Wang, responde isso para a gente, fazendo favor. Oi, pastor. Sim, posso falar um pouquinho sobre... Na Bíblia fala, né? Às vezes, quando Paulo entra no prisão, mas as palavras não entram, né? Uma coisa interessante é assim. Por exemplo,
no antes, na China, a gente tudo fechado. Se você fala, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, esse é muito pouco perigoso. Você todo mundo vai te crise e todo mundo vai falar mal de você e se você continua não decidir essa fé, você vai entrar no prisão. Prisão? Uhum. Preso. Sim. Preso, sim. Mas é bem antiga, bem antiga. Bem antiga. Mas, nesta situação, ainda, muitas pessoas, eles sabem Deus. Eles fazem culto segredo, tem Bíblia, algumas páginas, eles colocam na cama, algum lugar, por exemplo. Sim, a fé escondido. Sim. Secreto. Sim, isso mesmo. Uhum. Mas isso só acontecendo antigamente. Tipo, como fala? 1950, mais ou menos. 1950, perfeito. Olha só que interessante. Wang, que legal ter você aqui com a gente, você e a Elisa. Me ajuda com essa informação agora. Coreia do Norte. Até onde vocês sabem, existem adventistas lá? Eu ouvi. Tem. Eu ouvi alguém me falou, tem. Mas pouca gente. Muito pouca, talvez. E muito escondido. Sim, muito. A gente também não sabe muita coisa sobre Coreia do Norte, porque o país é bem fechado. Mas a gente ouviu falar que tem, tipo, alguns missionários. E às vezes também tem pessoas que fugiram lá. Sim. Porque eles com China só tem um rio. Algumas pessoas, sim. Wang, muito obrigado. Posso contar uma coisa para todos vocês? Eu tô todo arrepiado aqui, olha. Eu tô sentindo arrepio desde a perna até a ponta do cabelo. Sabe por quê? É uma coisa muito doida. Você tem que ser muito corajoso para você estar sendo missionário num lugar assim, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, falando da validade da lei de Deus. E lá na Coreia do Norte nós temos homens e mulheres assim. Não é fantástico, irmãos? É o poder de Deus. Olha, eu fiquei emocionado com essa fala de vocês. Na China, antes de 1950, era assim também. Mas na Coreia do Norte ainda é assim. E além da Coreia do Norte, nós temos outros países que vivem essa realidade. Em alguns, nós chegamos a ter pastores adventistas brasileiros trabalhando lá como com empregos de fachada para poder pregar o evangelho. É tremendo isso. Isso é uma coisa linda. Eu não tenho o dom de ser missionário, Deus não me chamou para isso, mas eu fico muito encantado com aqueles que têm. Já deu tempo. Nós tínhamos que falar mais coisas, mas já acabou já. Essa vigília vai ser um problema porque a gente tem que ficar dentro do tempo. Eu vou passar para vocês agora o vídeo 3, tá bom? Qualquer coisa, nós fazemos essa vigília em metade hoje e metade outro dia. A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador. E eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como um anjo de luz.
Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado como glorioso mensageiro de Deus. Mas o inimigo de Deus se revelou quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática, o mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão. Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem, à tradição popular ou à Escritura, dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo, e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A esperança começa a ser massacrada quando as 7 pragas do Apocalipse 16 começam a cair no mundo numa sucessão rápida de eventos. Estes serão os mais horríveis flagelos jamais vistos pelo homem. A primeira praga será extremamente dolorosa e provocará desmaios e agonizante sofrimento aos perdidos. Mais 6 devastadoras pragas rapidamente virão. O mar e os rios se tornarão em sangue. O sol terá tal força que provocará queimaduras com sua intensidade. De tal forma, praga após praga virão. O terror reinará, tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico. Durante este período, alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos, onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor. Outros, lançados em prisões, embora aparentemente abandonados pelo homem, não foram esquecidos por Deus. Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas, da mesma forma como os filhos de Israel foram preservados durante as pragas que caíram no Egito. Neste momento, os salvos passam por um momento de angústia em suas almas. O principal pensamento em suas mentes: estamos em paz com Deus? Finalmente, encontram paz em suas consciências, confiando nas promessas de Deus. Assim sendo, o dragão irou-se com a mulher e foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Persuadidos pelo falso Cristo, os miseráveis perdidos
tem como única esperança para alívio das devastadoras pragas a eliminação daqueles que se opõem a eles. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Assim sendo, o campo de batalha espiritual tem aqueles que seguem as tradições humanas e adoram a besta, contra aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esta é a batalha final do Armagedon, o mundo perverso que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus. E finalmente o momento em que Deus entra em cena para resgatar os seus filhos fiéis. Queridos, faltou para mim apresentar para vocês o pastor Wang. O pastor Wang é um pastor adventista. Ele trabalha no Brasil, acredito que nem todos aqui o conhecem, mas ele e a esposa são chineses, são missionários aqui no Brasil, tá bom? Pastor Wang, o terceiro momento é seu. Ok, nós já vimos esse vídeo, então, quem quer falar um pouquinho sobre o que você sente, o que você acha? O pastor, a gente está vivendo um momento de preparação, né? Assim, esse momento do Covid parece que foi nos dado essa oportunidade de estarmos mais próximos de Deus, de ir conquistando a nossa vida, para que a gente consiga passar por essas lutas que virão, né, pastor? Sim. Então, aí, para mim, está bem claro a adoração. A escolha, a nossa escolha, começa agora, começa já. Aliás, que já era para ter começado, né? Mas agora está mais intensificado, né, pastor, essa questão de nós estarmos realmente decididos a escolher a Deus. Sim, obrigado. É verdade. Essa situação parece nesse mundo já tem poder para realizar esse momento, mas só que Deus dá-nos mais oportunidade para nos preparar. Obrigado. Alguém quer falar mais? Pastor, feliz sábado. Feliz sábado. Então, a minha experiência de quando começou a quarentena foi muito, muito profunda, porque eu me encontrei numa situação que aconteceu tudo no mesmo tempo. Eu tive que cuidar de tanta gente. E no momento que eu vi que eu estava com Covid, eu falei para Deus, Senhor, eu não posso cair, eu não posso desistir, eu preciso cuidar de todo mundo. Então, eu senti nessa experiência que Deus me usou de uma forma, dentro da minha família, dos meus amigos, de uma palavra de conforto. Eu, 2 dias antes da quarentena, eu recebi uma ligação da minha prima dizendo muitas coisas. E eu não sabia o porquê que ela estava me ligando e falando tantas coisas assim. E eu falava para ela assim, você tem que ter calma. E ela falava assim, ai, eu não tenho paciência com você, você é muito calma. E depois de uma semana, ela não me ligou e eu fiquei preocupada com ela e depois eu fiquei sabendo que ela estava com um tumor na cabeça, maligno. Em 2 meses ela faleceu. Então, foi muitas coisas que aconteceu, que eu absorvi tudo isso, que eu tive que ajudar as pessoas. Eu não fiquei mal, eu fiquei bem. E agora que eu me encontro assim, com ansiedade. A minha cabeça, ela dói de vez em quando. Faz 4 meses que eu sinto dor na cabeça e não sei por quê. E pergunto para Deus por que está me acontecendo tudo isso, porque eu estava bem. E vivo dessa situação, mas não deixo de orar, não deixo de
jejuar e pedir força a Deus e saber o que Ele quer que eu faça para mim me sentir bem. É isso, pastor. Ok, obrigado pela compartilhar essa história. E nós, nesse mundo, nós sabemos muitas coisas sobre vírus, sobre terremotos. É mais sério, né? Cada vez mais perigoso as coisas. Para mim, acho que esse vídeo é uma coisa interessante. É assim, porque às vezes nossa vida nós não sabemos o que nós vai passar, o que nós vai encontrar no futuro, né? E nós não sabemos quando esse porta vai fechar. Esse porta de graça vai fechar. Então, parece irmão falou, né? Às vezes nós passamos algumas crises, alguns perigos, mas nós às vezes temos que receber a situação e colocar tudo na mão de Deus e preparar para receber. Às vezes, para qualquer situação, precisamos preparar para passar. E uma outra coisa, eu acho que interessante é essa porta. É quando fecha, de fato, todo mundo não sabia. E só Deus sabe. Somente quando nós chegamos no 6, no número 6, praga, né? Nós vamos saber, essa porta já fechou. Já fecharam. Parece a história de dilúvio, né? Quando a arca fechado, mas todo mundo não sabia. A porta de graça já fechado. E depois 7 dias, e de céu e de terra, tudo cheio de água. Então, sempre nós precisamos preparar para passar e rosto esse dia. Ok. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por sua presença e participação. Queridos, só para eu ter uma ideia, quantos de vocês já tinham visto esse material? Levanta a mãozinha quem está com a câmera ligada aí. Quem já tinha visto esse material que a gente está passando? Alguns já tinham. E os demais? Perfeito, consegui ver. Acredito que 20% dos presentes já tinham visto e 80% não tinham visto ainda. Nós vamos ver agora o quarto vídeo. Eu vou deixar para cantar só no final, tá bom? Para ver se a gente consegue fazer todos eles agora. Nós vamos já ver o quarto vídeo agora. À meia-noite, o clamor foi ouvido. Aí vem o noivo. Na mais escura hora, a mais esperada esperança de todas as eras torna-se realidade. O comando da voz do próprio Deus é ouvido. Está cumprido! Aquela voz de trovão chacoalha os céus. Um imenso terremoto anuncia a aproximação do poderoso exército dos céus. Os filhos de Deus, há pouco sem cor e cansados, agora envoltos por um arco-íris, resplandecem diante de seus opressores. Suas faces brilham ao contemplarem seu Redentor e o vasto exército de anjos que vieram para levá-los para casa. Atentem, porque ele está vindo nas nuvens do céu, e todo olho o verá, inclusive os que lhe transpassaram, e todos os povos da terra chorarão por sua causa. Como você já sabe, este não será um momento de êxtase secreto. Todas as pessoas do planeta testemunharão este maravilhoso evento. E muitos estarão aterrorizados.
Os ímpios fugirão desesperadamente para rochas e cavernas, tentando em vão esconder-se do santo rei que se aproxima. E como Jesus prometeu, os homens maus responsáveis por seu julgamento e crucifixão serão ressuscitados para presenciarem seu retorno nas nuvens do céu. Porque o Senhor, o próprio Deus, descerá dos céus, e como trovão, e com a voz do arcanjo, com o som de trombetas de Deus, os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados. Um grandioso som de trombetas é ouvido pelos céus, e a poderosa voz de Deus chamará os santos que dormem no Senhor desde todas as épocas, dizendo: Despertem, despertem, despertem vós que no pó da terra dormem, levantem-se. Por toda a extensão do planeta, um exército de santos se erguerá do pó da terra. Despertarão cheios de juventude, glorificados e revestidos de imortalidade, sem nenhum traço de enfermidades ou defeitos. E aqueles que ficarem vivos nestes momentos finais serão também transformados. Num instante, receberão um novo corpo imortal. Os ímpios contemplarão em angústia todos estes incríveis sinais. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos levados junto deles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor nos céus. E ali nós viveremos para sempre com o Senhor. Com o mundo inteiro em convulsão, os remidos voarão alto e serão erguidos acima da destruição. Eles voarão para a felicidade com o Senhor, junto às nuvens de anjos. Nem dor, nem pecado, nem tristeza jamais haverá. O véu que os separava de seu Deus é para sempre removido, e contemplam agora o seu Deus e seus anjos face a face. E naquele dia, o dia da destruição de Deus, será de uma extremidade da terra a outra, e não haverá nem pranto, nem ajuntamento, nem funerais. Eles serão todos como lixo sobre toda a terra. Aos que ficarem para trás, o caos reinará no planeta. Entre os furacões, os gemidos de demônios, os terremotos, oceanos ferventes, ilhas submersas. Densas e escuras nuvens despejam tempestades gigantescas de granizo. Os ímpios que sobreviverem a essas catástrofes, em breve serão destruídos pela presença da glória de Deus. Seus corpos espalhados pela terra despojada pelos eventos finais. Então, pela primeira vez desde a fundação da Terra, o planeta está completamente abandonado e sem vida. Apenas Satanás e seus anjos caídos restarão como resultado de sua rebelião. Então, ok, meus amigos, agora o tema desse vídeo sobre a volta de Cristo. Então, qual os comentários de vocês? Alguma dúvida? Esse é o momento agora para trocarmos um pouquinho a ideia sobre o tema que acabamos de ver. Pastor Lucas, é Eric de novo. Olha, é tanta coisa, a gente prestando atenção, mergulhando ali no vídeo, que a gente não sabe nem para onde começar, né? Antigamente a gente vivia muito mais essa questão de eventos finais e volta de Jesus dentro da igreja, mas é muito importante estar fazendo esse tema. Eu queria pegar um gancho do outro vídeo, do anterior, finalzinho dele e esse aqui, porque e a gente precisa ter uma... Eu não sei, eu gostaria de que vocês nos dessem aí sei lá, uma forma de alento, porque a gente fala assim, do preparo para o fim, aí vem as pragas, fecha a porta da graça, e a gente vai viver aquele momento de angústia, de grande angústia, na dúvida se está salvo ou não, né? Isso é um fato. E aí a irmã falou lá da pandemia, agora ela tem tido ansiedade, e a gente tem percebido isso comumente em todos os nossos amigos, a maioria deles. Agora a pandemia está flexibilizando, melhorou um pouco, mas no começo teve muito isso, né? Então, como é que a gente concilia isso na vida do cristão? E como é que, quer dizer, o preparo a gente tem todo dia, mas
essa certeza a gente nunca terá mesmo, né? É mais uma dúvida, uma forma de a gente dar uma palavra aí pra gente nesse sentido. Obrigado. Então, justamente, é bem interessante o que você pontuou, Eric, que isso é o que a Bíblia aponta, como principalmente Ellen White, sobre a angústia de Jacó. Né? Tem algumas angústias, né, que a Bíblia vai apresentando. Deixa eu só rever aqui. Tem algumas coisinhas, né, que vai aparecendo, porque tem o tempo de angústia prévio e tem o tempo de angústia de Jacó. E é justamente nesse tempo da angústia de Jacó, na iminência dele, que Jesus volta. Então, o preparo que nós devemos ter e que devemos começar a praticar hoje é justamente a plena confiança nos méritos de Cristo. Porque essa é a grande luta do cristão. Eu estou salvo, não estou salvo, Deus me perdoou, Deus não me perdoou, e agora o que é que eu tenho que fazer? Tem alguns irmãos que até comentam, olha, a igreja deveria preparar alguns meios para preparar o povo para o fim do tempo. Meados ali dos anos 2010, teve um irmãozinho que chegou perto de mim e ficou falando, nossa, a igreja deveria investir dinheiro para construir bunkers quando chegar o tempo da perseguição e guardar o povo. E aí você fica pensando, nossa, será que nós queremos confiar na nossa força ou será que nós devemos confiar na força de Deus? Veja, a Bíblia deixa bem claro. Daniel capítulo 12, verso 1. Quando esse tempo chegar, Miguel, o grande príncipe e defensor do seu povo, se levantará. Então, qual é a melhor maneira de nos prepararmos para o tempo que virá e até a volta de Cristo? É desenvolver a plena confiança em Deus. Devemos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, com certeza. Devemos colocar em ordem a nossa vida, mais ainda. Só que, acima de tudo isso, devemos ter a plena confiança de que os méritos de Cristo é suficiente para resolver o nosso problema e são os méritos de Cristo que garante a nossa salvação. Então, não tem nem até como pontuar, porque nós não vivemos esse momento ainda, né? Nós não passamos por isso. A Bíblia não deixa muitos detalhes. A própria irmã White também, ela comenta assim meio que por alto. Mas eu acredito, né, assim como alguns comentaram, que esse período que nós estamos vivendo serve como um ensaio para aquilo que virá. E esse momento tem nos ensinado que devemos nos apegar a Deus. No meio de tantas notícias que aparecem no nosso meio, né, imagine-se como será no fim, né, a contrafação da verdade, o falso Cristo, tudo mais que nós já vimos, né, no vídeo anterior. Então, a nossa mente estará com muitas informações, que nem hoje nós temos muitas informações, e nós devemos confiar em quem? Nas informações que são apresentadas ou naquilo que a palavra nos diz. Então, a plena certeza do cristão, nesse momento, é aquilo que já está nos revelado na palavra de Deus. Confiar em Deus, ter a certeza de que os méritos de Cristo é suficiente e aquilo que ele prometeu ele vai cumprir, que é o quê? Retornar. E aqui eu falo assim bem rapidinho, no momento em que Cristo voltar, veja que coisas maravilhosas estarão acontecendo. Em Mateus 24 é dito que é o sinal do Filho do Homem. Quando nós vamos para o livro Eventos Finais, a página 274, na referência inglesa, né, diz que no céu aparece uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E como é que será a volta de Jesus? Audível, visível, pessoal, gloriosa e estrondosa. Vai abalar a terra. Mas, ao mesmo tempo, os justos mortos serão ressuscitados, os justos vivos, nós seremos transformados, todos os justos sendo revividos nos quatro cantos da terra, os justos encontrando com Cristo nos ares, e enquanto isso, os ímpios, eles perecem, inicia-se o milênio, e
aqueles que não entregaram sua vida completamente a Deus estarão se lamentando. E a Bíblia, né, principalmente em 2 Pedro, apresenta esse dia como dia do juízo, dia do Senhor, dia de Deus e dia eterno. Então, se prepare. Esse é o momento. Não deixe para a última hora. Esteja firme na palavra de Deus, naquilo que os profetas nos revelaram. Nesse caso, a palavra profética que temos hoje, e crê que os méritos de Cristo são suficientes e é por meio deles que nós seremos salvos. Por mais que o inimigo tente nos derrubar, querer colocar dúvida sobre a nossa salvação, nesse momento de angústia, ele vai fazer muito isso. Confiemos de que com Cristo nós somos mais que vencedores. Oi, pastor. Posso fazer uma observação? Aqui é a Carol. O senhor citou algo aí muito importante, né? O senhor falou de às vezes, as pessoas quererem que a igreja faça algo para preparar a igreja, né? Que a igreja faça algo para preparar a igreja, no sentido de a instituição nos preparar. Mas eu acredito que o momento em que nós estamos vivendo seja um momento em que está nos mostrando que a nossa preparação ela é individual, né? E faz nos lembrar ali, quem sabe, da parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 não. Então, a gente não tem como depender do outro, porque a gente não vai poder emprestar o nosso óleo quando chegar no grande momento, né? Na verdade, a gente tem que se preparar individualmente para que esse momento seja glorioso em nossa vida, que a gente possa receber o nosso Senhor e Salvador. Mas, para isso, a gente tem que ter essa preparação individual. A gente não pode depender da instituição. A instituição ela é um caminho que nos ajuda ali, né, como comunidade, mas a gente precisa demais desse momento de preparação individual. E eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um alerta para isso. Bom, Carol, é um ponto muito importante, né? Como povo, como igreja, devemos nos preparar, mas isso é um papel ainda maior individualmente, né? O nosso preparo deve servir de exemplo e inspiração para as outras pessoas se prepararem também. Então, que hoje cada um de nós façamos a nossa parte para incentivar os outros também. Então, esse é o momento que tivemos. Agradeço aí a participação e tem mais coisa aí. Me permita falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade que o Eric colocou, a Helena também mencionou. Queridos, a ansiedade, eu tenho uma teoria para a ansiedade que tem ansiedade espiritual e tem ansiedade mental. A ansiedade mental, não sei se alguém vai discordar, eu sei que a Miriam está aqui conosco e ela é psicóloga, mas para mim a ansiedade mental, ela já está configurada como uma doença de aspecto psicológico, uma doença... Tem uma outra palavra, falar doença não ajudou muito agora, mas é uma debilidade mental. A ansiedade, olha só, nós todos somos um pouco ansiosos, mas a ansiedade já é o princípio da doença. Você sabe que uma ansiedade não tratada, ela vai virar uma depressão. E tem a ansiedade espiritual. Eu entendo essa angústia de Jacó como sendo transtorno mental, Emília. Muito obrigado. Eu não lembrei. E eu creio que as ansiedades espirituais, essa angústia de Jacó, ela se configura nesse quadro. A dúvida, estou eu salvo, não estou salvo? Pedir perdão, me entreguei, não me entreguei? E esse é um aspecto. Se você hoje padece com um transtorno mental, de ordem mental, você precisa de ajuda médica. Você vai precisar, de repente, passar no psiquiatra, tomar algum comprimido, ou você vai precisar fazer mais exercício para que a ansiedade vá embora. Eu tive uma crise de ansiedade após ter sofrido o assalto lá, acho que quase todos sabem disso, e a única coisa que resolveu aquele meu quadro naquele momento foi a prática
de 2 horas de exercício diárias. Aqui, isso resolveu o meu problema. Então, se a ansiedade é um transtorno mental, tem que ser tratado como tal. Agora, se a ansiedade que você fala é pela tua salvação, você tem que tratar com Deus mesmo, é oração, é jejum, é leitura e conhecimento da palavra. Espero ter ajudado com essa fala, tá bom? Concluiu, pastor? Podemos ir para o próximo vídeo? Podemos sim. Então vi um anjo que descia dos céus, que tinha consigo as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele acorrentou ali Satanás por 1000 anos. Confinados no mundo que ele arruinou, Satanás e seus anjos ali estarão por 1000 anos. Prisioneiros na escuridão, num planeta vazio e abandonado, só com seus demônios, Satanás apenas poderá esperar e ponderar no dia de sua punição. Por toda parte ele contempla cidades destruídas, florestas queimadas e ossos secos, tudo resultado de sua guerra com os céus. Confinado num vasto abismo, solitário, sem ninguém para tentar ou manipular, ele se torna absolutamente miserável. Então vi tronos, e eles se sentavam neles, e o julgamento era comissionado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Enquanto Satanás pensa em seu destino, os remidos desfrutam sem palavras as alegrias dos céus. Cada um deles conhece então o seu anjo da guarda, que responde a cada uma de suas perguntas sobre as suas vidas. Então Deus, num ato de revelação absoluta, os convida a participarem como juízes, abrindo diante de si os registros dos que se perderam. Os remidos neste momento têm a oportunidade de entenderem por que algumas pessoas que esperavam ver ali não completarem a jornada. Os pensamentos dos ímpios são agora vividamente expostos e o véu é removido, revelando as batalhas espirituais que se levantaram por salvar-se-lhes as almas. Inclusive as ações e motivos dos anjos caídos se farão nítidas. O aberto e transparente caráter de Deus neste assunto é extraordinário. Como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 6, verso 2, os salvos participarão no julgamento dos ímpios. Antes que um único pecador receba sua punição final, seus registros serão cuidadosamente revisados por seus conterrâneos, os quais entendem e sabem das lutas na vida na terra. Todas as palavras e atos dos ímpios serão pesados ante a palavra de Deus. A justiça de sua sentença é confirmada e o grau de sua punição determinado. Finalmente, ao final dos 1000 anos, Jesus e os remidos preparam-se para o seu retorno à terra. O tempo é chegado para Satanás, seus anjos e os perdidos, quando enfrentarão as últimas consequências por seus atos. Em breve, os mansos herdarão a terra. Mas primeiro, Deus executará a fase final de seu julgamento e extinguirá o pecado do universo. Então eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo dos céus desde a presença de Deus, vestida como uma noiva, adornada para o seu esposo. Após os 1000 anos sabáticos no céu, Cristo e os remidos, com a nova Jerusalém, voltam à terra. Ao se aproximar a cidade do planeta desolado, Jesus comanda que os ímpios voltem à vida desde o pó da terra. Ao seu comando, os ímpios de todas as épocas e lugares ressuscitam, da mesma forma como morreram, e ali estão diante de Deus.
Ao Jesus descer, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Um tremendo terremoto abre o monte, transformando numa grande planície. Então, a Nova Jerusalém, a grande cidade de Deus, desce dos céus e descansa sua estrutura sobre a planície preparada por Deus. Agora, quando os 1000 anos terminarem, Satanás será solto de sua prisão, e então irá atrás de enganar as nações, a fim de uni-los para guerrear. Incrivelmente, Satanás consegue iludir seus seguidores mais uma vez e arregimenta-os para capturar a cidade celestial pela força. Generais e homens de guerra de todos os tempos, juntos unem suas habilidades para prepararem-se para o que eles imaginam ser a batalha monumental. Por este ato, os ímpios revelarão que seus corações não se converteram. Se fosse possível, eles destruiriam a Deus e seu trono e tomariam a cidade santa pela força. Pouco percebem eles que essa guerra fútil já estava perdida mesmo antes de começar. O juízo final chegou. Então eu vi os mortos, grandes e pequenos, todos diante de Deus. Livros eram abertos e os mortos eram julgados de acordo com seus atos. Subitamente, no alto acima da cidade, o Senhor aparece em seu glorioso trono. Todos os frágeis planos de guerra dos ímpios são imediatamente eliminados. Ao contemplarem a face de Deus, os ímpios dolorosamente tornam-se cientes de cada um de seus pecados. Lembram-se de cada momento em que silenciaram suas consciências, cada vez em que negaram os chamados do Santo Espírito. Muitos foram enterrados juntamente com os seus segredos pecaminosos, crendo ter com sucesso escondido todos os seus assassinatos e crimes. Vergonhosamente experimentam em primeira mão as palavras de Jesus ditas em Lucas, pois não há nada coberto que não será revelado, nada escondido que não se fará saber. Ao se apresentar diante deles vividamente o panorama de suas vidas, cada ímpio entende completamente que por sua própria livre escolha rejeitaram a salvação. Tragicamente, a paz e alegria dos que estiverem na cidade nunca será desfrutada pelos ímpios. Com sentimento de desespero e sem esperança, são varridos e deixados sem palavras. Os rebeldes não podem negar a justiça de Deus, declarando-se culpados. Em uma só voz clamam: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E caindo prostrados, eles adoram o Príncipe da Vida. Eles subiam aos cantos da terra e cercaram o acampamento dos santos. Então caiu fogo do céu desde Deus e os consumia. Finalmente, o tempo de encarar as consequências irreversíveis de suas ações. Sem nenhum aviso, irmãos, propositalmente eu parei aqui, fora do lugar. E quem vai moderar essa próxima parte agora é o pastor Wang. Ok. Desculpe, meu português não muito bem. Às vezes eu não entendo muito bem, e às vezes não falo muito bem para vocês entendem. Ok. Agora, quem gostaria de compartilhar mais para nossos irmãos entender melhor nessa parte? Eu tenho uma dúvida, pastor. Quando acontecer esse momento dos ímpios que estão aqui na Terra serem consumidos, etc., vamos supor, no caso, que tem alguém da minha família que esteja junto aos santos e que tenha outra pessoa que esteja junto aos ímpios. Nós vamos ver os nossos entes queridos sendo devorados pelo fogo, nós vamos sentir, nós vamos ver, ou nós não vamos saber de nada, não vamos mais saber quem era, nós vamos esquecer quem nós conhecemos e que ficou aqui na Terra no pecado? Como é que vai ser isso?
fala sobre memória, né? O que nós ainda temos ou não temos mais. É assim mesmo? Isso mesmo. Nós vamos lembrar dos nossos parentes, nós vamos saber que eles estão sendo consumidos pelo fogo, nós vamos chorar a perda deles. Vai ser, porque isso me preocupa, né? Seria muito triste, por exemplo, eu não vou me dar nem o direito de dizer que eu vou estar lá, né? Eu não sei, mas se eu estiver no céu com Jesus, ver alguém da minha família, algum amigo, alguém que eu amava, sendo devorado pelo fogo. É uma pergunta muito boa. Eu também, às vezes, senti isso. Por exemplo, se minha parente não entrar no céu e depois ele entrar no fogo, né? Quando eu pensa isso, eu vou sentir o que eu senti. É uma pergunta boa. Pastor, você tem alguma ideia para falar isso? Pastor Wang, vamos lá. Essa é uma questão interessantíssima. Sim, muito interessante. Na visão católica, Posso falar? Na visão católica a gente fica o milênio. Não, na visão católica não tem milênio. Não na tem. visão católica, você está aqui hoje e o seu parente que já morreu e era mau já está no inferno. Então você dá dinheiro para o padre reza a missa e tira o seu parente do inferno. Certo? Essa é a visão católica. Na visão adventista, não é assim. Na visão evangélica também não é como a nossa. Na visão evangélica é assim. A igreja desaparece, os salvos vão embora assim que Jesus volte. Olha que coisa maluca que eles acreditam. Arrebatamento secreto. Quem fica aqui passa 7 anos comendo o pão que o diabo amassou. No final desses 7 anos, se se arrependeu, ainda é salvo. É muito louco, né? Eles acreditam numa bobeira tão grande. E se a doutrina deles fosse a verdadeira, eu mesmo já saía da igreja para poder aproveitar o mundo para depois passar só 7 anos de castigo e depois subir. Não, a verdade é que você tem uma vida só e com a sua vida você escolhe o que você quiser. Se você escolher fazer a vontade de Deus e andar segundo a vontade dele, quando ele voltar você está salvo. Se você escolher fazer a tua vontade e ser contrário ao querer de Deus, quando ele voltar você está perdido. Nós vamos ter 1000 anos nos céus. Durante esse milênio, os nossos parentes não salvos já ficaram aqui. Então nós já vamos subir já sofrendo com essa perda. Chegando lá, se concretiza Apocalipse 21, verso 4. E Deus lhes enxugará dos olhos o quê? Da lágrima. Toda lágrima. Da lágrima. Então lá no céu nós ainda vamos chorar de sofrimento por nossos amados. Mas enquanto estivermos lá no milênio, ninguém vai estar sendo queimado aqui. Lá no milênio nós vamos entender o porquê que os nossos amados não foram salvos. Nós vamos ter esse período de 1000 anos justamente para poder entender. Por que é que meu pai não está aqui? O porquê é que o meu filho não está aqui? 1000 anos. Eu entendo que quando se completarem esses 1000 anos e nós descemos, a cidade santa desce, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, a cidade ainda não toca o chão e ela é rodeada pelos ímpios ressuscitados. No meu entendimento, nesse instante nós ainda temos consciência de quem é nosso parente, mas já não sofremos. Não sei se eu consigo ajudar vocês. Eu creio que nessa hora nós não sofremos. E temos uma informação adiante que diz o seguinte: após a purificação da terra, Deus fará com que muitas das nossas memórias sejam apagadas. As nossas memórias de dor e sofrimento após a purificação da terra, elas são todas esquecidas e só vai ficar uma memória. As feridas nos pés e nas mãos de Cristo. Então pode ser que no momento nós estejamos conversando com Cristo e quando olharmos para suas mãos nós perguntemos, porque a gente já não lembra mais. Lembra tem até um hino bonito baseado no verso bíblico: que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas
nos pés. Então, nós não teremos a lembrança, mas Jesus vai nos lembrar. Porque o plano de Deus é fazer com que a gente se esqueça da dor e do sofrimento na terra restaurada. Todo mundo já sabia disso? Todo mundo acredita dessa forma? Alguém pensa diferente? Como nós estamos numa vigília um tanto quanto que informal e todo mundo está à vontade para participar, se alguém desejar falar alguma coisa, fique à vontade. Posso falar, pastor? Claro, Claire. É a Claire que quer falar? É a Carol. Não, Carol. Eu creio exatamente como o senhor explicou. Estamos juntos no pensamento. Mas essa parte de como vai ser, eu acho que realmente é difícil a gente imaginar como que vai ser nesse momento, né? De ver ali pessoas que nós amamos sendo queimadas. Mas, bem como o senhor falou, só queria mais uma observação mesmo. Ao mesmo tempo que talvez nós não vamos chorar, talvez, eu não sei, eu acho que vai ter um sentimento doloroso de ver pessoas sofrendo ali. Ninguém vai comemorar, ou sorrir, ou ficar feliz naquele momento. Vai ser um momento duro, mas talvez nós vamos compreender o real motivo daquilo estar acontecendo, entender talvez os motivos de Deus estar executando o fim de tudo através do fogo, porque hoje a gente tem essa visão, né, pecadora, né, pecaminosa que nós temos. A nossa visão ela é muito diferente da visão que Deus tem para todo o propósito na nossa vida. Então hoje já é difícil nós compreendermos porque uma pessoa que nós amamos tanto sofre e morre, digamos, na situação em que nós estamos vivendo. Já é duro nós compreendermos. Mas lá, naquele momento, nós vamos compreender muitas coisas. Essas que nós não compreendemos agora e o porquê aquilo estará acontecendo. Talvez, eu creio que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas quem sabe ali naquele momento serão as nossas últimas. Eu não sei, né? Porque a Bíblia não fala especificamente desse momento sobre os nossos sentimentos. Mas creio que também seremos os nossos sentimentos serão restaurados, né? Todos nós, por completo, seremos restaurados. Então, essas emoções também serão restauradas e confortadas, porque estaremos na presença do nosso Salvador. Eu tenho um pensamento assim, não sei se é certo para nós entender. Quando depois de Adão e Eva, e Deus tira a vida eterna de eles, e eles têm vida limite. E depois de essa época, a vida de tempo cada vez mais curto. Esse não é uma coisa castigo, mas também é por um motivo de amor, porque Deus deixa um pecador viva sempre. Esse é um castigo, porque pecador não se sente feliz, não se sente bom. Então, naquele momento, Deus caiu fogo no todo mundo e todos os pecadores, eles sumiu. Todo mundo vai entender, esse é um resultado para eles, é um melhor resultado. Porque eles não é para a outra igreja pensando, é sempre sofrendo. Não é um sofrendo, acabou. Eles não vão sentir mais, nada mais. E talvez esse é porque se eles continuar a viver, eles vão escolher o caminho mais sofre. E continua, porque esse é natural. Eles não recebem Jesus, não conhecem Jesus, não amam Jesus. Então, talvez para eles, naquele momento, todo mundo vai entender. Esse é uma boa coisa para eles. Talvez não é muito bom, né? Para eles continuar conosco, mas para eles é uma boa coisa. Pastor Wang, Claire, antes de você só. Pastor Wang, o que você falou foi muito bonito. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido algo como o que você falou agora. Eu gostei muito. Deus seja louvado por isso que eu aprendi nessa tarde. Claire, é com você. Você entender. Com relação a esse sofrimento... Seu microfone está baixo, Claire. Como que eu faço para aumentar? Aumentou?
Tenta falar um pouquinho mais alto. Fala perto do seu fone, Claire. Você está longe do fone. Espera só um pouco. Melhorou. Com relação a esse sofrimento por um ente querido, o que acontece? Nós já temos esse sofrimento hoje, quando nós vemos o nosso ente querido que não aceitou Jesus. É lógico, nós já perdemos alguns pelos quais nós não podemos fazer nada, mas nós podemos pregar para os que estão. E para alguns nós não podemos pregar, mas existe uma coisa chamada oração intercessória. Essa oração intercessória impede que os anjos maus tomem conta da vida daquela pessoa. E dá oportunidade para que os anjos bons trabalhem e o Espírito Santo trabalhe com ela, né? Então, é importante nós estarmos orando, porque os anjos maus, eles não podem tocar naqueles que são fiéis a Deus. Aí cabe a nós sermos fiéis a Deus dentro da nossa humanidade, da nossa imperfeição, nossa pequenez, nós darmos lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, para que nós possamos ser luz para eles, falando ou não, ou falando ou orando, pregando, mas que a nossa vida chame a atenção dessas pessoas, porque no momento que ele estiver angustiado, sofrendo pelo inimigo, ele vai se lembrar do testemunho que você, cristão, deu. Ele vai se lembrar de que você é uma pessoa que tem paz. O inimigo tira a paz das pessoas. As pessoas no mundo hoje estão buscando paz. Então, eu vejo até em casa essa situação, né? O inimigo, ele oprime as pessoas e tira a paz da pessoa. Então, nós, muitas vezes, não adianta falarmos, nós temos que viver, temos que orar e pedir a Deus oportunidade para que essas pessoas também se preparem para estar na cidade celestial, para que nós não tenhamos o desprazer de vê-las perdendo a vida. E uma coisa que será dita antes dessa destruição, todos vão proclamar que Deus foi justo. Deus foi justo. Cada um vai receber a condenação de acordo com a sua escolha, de acordo com seus atos, e todos saberão que Deus foi justo. Então, esse senso de justiça vai nos trazer tranquilidade. O meu filho, quando tinha uma certa idade, eu falei para ele, muito ruinzinho quando era pequeno, porque às vezes precisava de levar uma correção, você apanhava e você nem chorava. Ele virou para mim e falou assim, mãe, eu não chorava não é porque eu era ruim, é porque eu sabia que eu estava merecendo. Então, assim também eu penso que os ímpios vão receber essa correção de Deus de uma forma que vai ser um alívio para eles também. Eles não viverão mais sem paz, né? Eles será dado um fim, assim como o pastor Wang disse ali. Perfeito, Claire. Vocês me permitem responder agora para a Débora? Débora, o que eu vou falar agora é para você e só para você. Se fizer bem para mais alguém, glória a Deus. Nesse processo, é importante demais que você tome a sua decisão. Ninguém mais vai tomar a decisão deles se você não tomar a sua. Após tomar a sua e se posicionar ao lado de Deus, de fato, você vai ter condições de estar lutando, guerreando espiritualmente, para fazer com que todos os seus amados venham também. Então é importante nesse processo você fincar sua bandeira ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Amém, eu já tomei minha decisão. Amém, glória a Deus. Está tomada. Amém, glória a Deus. Todos sejam testemunhas. Amém. Vamos planejar um batismo lindo aí quando acabar essa pandemia, em nome de Jesus. Vamos sim. Amém. Amém. Pastor Wang, deseja falar alguma coisa mais? Alguém quer acrescentar algo? Coisa. Por favor. Pastor, uma pergunta. Nós somos descendentes de hebreus? Nós adventistas? Quer responder, pastor Wang, o que eu responda? Posso falar? Eu ouvi pastor Hércules falou, você é descendente de
judeu, né? É. Helena, eu vou ao ponto. Olha só. Nós todos somos filhos de Adão e Eva, certo? Sim. Nós todos somos descendentes de Noé, certo? Certo. Noé teve quantos filhos? Em Cã e Jafé. 3. 3. Cada um desses filhos originou algumas raças. Os semitas, por exemplo, é o povo sem pelos. E também, eu estou fazendo confusão, sem Cão e Jafé. Os semitas são sem pelos. Agora deu uma confusão. Os semitas são judeus, né? Os judeus são judeus. Mas por algum motivo, não só os judeus, mas parece que os orientais também são descendentes de Sem. Cão e Jafé, me parece que os europeus e alguns africanos são descendentes de Jafé. E me parece que alguns africanos e também alguns ameríndios são descendentes de Cão. É uma coisa difícil de explicar. Mas se você pensar no povo hebreu como o de Abraão em diante, Abraão era um semita. Fisicamente falando, eu não vou dizer que os negros são semitas. Eu não posso dizer, por exemplo, que todos nós aqui somos descendentes do povo hebreu. O que eu posso dizer com segurança é que nós somos o novo Israel de Deus. Amém. Entende? Nós somos o novo Israel de Deus. Independente do sangue que corra nas nossas veias. Eu descobri não faz muito tempo que eu tenho aí 50% de judeus na minha árvore genealógica. Foi um acidente descobrir isso. Eu não sabia. E até sei que entre os judeus me consideram como marrano. E marrano é porco para eles. Eles me consideram porco. Por que porco? Porque eu sou filho de mãe judia com pai não judeu. Entende? Então tem esse lado da raça que é uma grande bobeira. Pastor, eu perguntei porque eu conversando com meu irmão, e graças a Deus ele agora está firme na promessa, né? Amém. E ele estava comentando isso comigo, ele está pesquisando. Então eu falei, eu vou perguntar para o meu pastor também, se é verdade. E foi isso que o senhor falou. E outra coisa, pastor, eu queria falar sobre a ansiedade. O senhor falou da ansiedade mental. E eu não me vejo como a ansiedade mental. O que eu me vejo espiritual. Por que espiritual? Porque, assim, a gente é cristão e muitas coisas a gente não está de acordo com o mundo, né? E eu vejo hoje que as coisas mudaram muito. E a minha rotina de vida mudou. Antes eu acordava cedo, fazia minha oração, e quando eu me encontrei na situação de cuidar de todo mundo, eu vi muitas coisas erradas, que eu não estava de acordo. E Deus me colocou nessa situação para me poder ajudar. Só que hoje eu vejo assim, que dentro desse lugar tem imagem que me incomoda, né? Então, as coisas que fazem. Então, é uma coisa assim que me incomoda, que eu estou sempre orando. Eu tento colocar hinos quando eu estou lá, eu tento orar, mas mesmo assim, o inimigo, ele faz de tudo para atrapalhar. Então, eu absorvo todas essas coisas pesadas e que me incomoda. Então, eu tento lutar, e eu estou lutando com todas as minhas forças. Então, eu vejo nesse quadro que eu estou espiritual. E peço oração. Perfeito, era o que eu ia falar agora. Se o entendimento é que essa ansiedade é espiritual, ela vai ser vencida com a sua própria oração, com a nossa oração por você, com o jejum, com a busca da palavra de Deus. Numa situação dessas, você tem que passar mais tempo. Talvez você tenha que levantar meia hora ou uma hora antes do que o seu hábito, para você passar mais tempo na presença do Senhor,
e encontrar condições e forças para vencer cada dia. Queridos, vou passar a última parte do videozinho. Pode ir? Fogo e enxofre caem do céu. A terra se fende e fogo brota desde cavernas subterrâneas. Enquanto o inferno engole os ímpios, os justos estão a salvo e em segurança dentro dos portões da Nova Jerusalém. Cada pecador é punido de acordo com seus pecados. Os com poucos pecados são destruídos rapidamente, enquanto os culpados de horríveis pecados contra a humanidade sofrerão mais. Satanás, o instigador de todos os pecados, será forçado a sofrer muito mais. Para Deus, a punição dos ímpios é um ato doloroso, mas é algo que a sua justiça demanda. O salário do pecado é a morte. Na cruz, Jesus sofreu a punição final no lugar de todos os que aceitaram seu sacrifício. Mas, tragicamente, os perdidos rejeitaram este presente e terão de pagar o preço por seus próprios pecados. Certamente o dia virá, queimando como fornalha. Todos os orgulhosos e todos os fracos serão consumidos. Você esmagará os ímpios, pois serão como cinzas debaixo dos seus pés. Ao se esfriarem as cinzas da destruição, os habitantes de todo o universo erguem suas vozes em louvor a Deus, pois o reino de terror de Satanás foi banido para sempre. Assim, com a paz no cosmos eternamente garantida, Deus agora dedica sua atenção à criação de um novo céu e uma nova terra. Vejo então um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Após a purificação da terra com fogo, o Senhor retoma seu miraculoso e maravilhoso ato de recriação. E pelo poder de sua palavra, a terra é restaurada à forma de seu lindo Éden. Ao seu comando, um lindo e verdejante carpete de grama cobre o planeta. Outro comando, terra e água voltam à vida. Incontáveis, complexos e magnificentes criaturas de todas as espécies pacificamente exploram um novo paraíso. A vigorizante atmosfera é pura e doce. A terra torna-se uma grande vitrine de criativa genialidade. E Deus enxugará as lágrimas de todos os olhos. E não haverá mais morte, nem sofrimento, nem pranto. Não haverá mais morte, pois as primeiras coisas são passadas. A segurança do universo está garantida. Com a Nova Jerusalém como sua capital, todas as criaturas regozijam-se no amor do domínio de Deus. Aqueles que foram resgatados da destruição eterna compartilham uma especial união com seu Criador, o que nenhum outro ser celestial poderia apreciar. Embora pecado e pecador foram para sempre destruídos, um traço desta grande rebelião ainda permanece. O que aconteceu com essas mãos? Estas são as marcas nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Ao passarem-se os dias inesquecíveis da eternidade, todas as memórias tristes e dolorosas se dissipam na glória brilhante e esplendorosa dos céus. Não mais atrelados a uma vida passageira, os imortais filhos de Deus são agora livres para alcançarem suas mais amplas ambições. Com ilimitada capacidade de absorver mais e mais conhecimento, revigoram as suas mentes. Sem barreiras, seus limites não mais os prendem à terra. Os remidos são agora livres para explorarem as maravilhosas obras de Deus em todo o universo. O céu é um lugar de perfeita paz e harmonia, onde o amor por Deus e pelos outros preenche todos os corações.
A Bíblia promete que este reino pode ser seu eterno lar. Jesus deu-se em sacrifício na cruz para oferecer-te perdão e vitória sobre o pecado. Mais que qualquer coisa, Jesus quer que você viva com Ele neste novo lar. Se bem que Ele desesperadamente quer te salvar, Ele não pode forçá-lo em aceitar este presente. Você deve aceitá-lo por si mesmo. Por que não aceitá-lo hoje? Peça-lhe agora e Ele entrará em seu coração. Queridos, e aí? O que vocês acharam da nossa vigília? 6 horas e 2 minutos. Passamos 2 horas juntos, pensando no futuro, pensando nos eventos finais. Tenho certeza que nós todos aprendemos juntos, tô certo? Sim. Foi bênção na minha vida, eu espero que tenha sido bênção na sua também. Pode ser que alguém que já tenha visto esses vídeos antes tenha pensado, puxa, de novo. Mas eu acredito que não, a gente está sempre aprendendo junto, ouvindo de uma forma diferente e participando com amigos sempre mais gostoso. Muito mais. Se vocês me permitirem, eu vou chover no molhado e vou fazer logo em seguida uma oração agradecendo a Deus pelo sábado que está se findando. Chover no molhado por quê? Porque no final do vídeo o pastor Doug, ele fala da importância de se entregar a Cristo, fazer dele seu Senhor, seu Salvador. Se porventura tem alguém participando conosco dessa vigília que ainda não tomou essa decisão, faça isso o mais rápido possível. Jesus é maravilhoso, o plano de salvação dele por nós é incrível. Por favor, não se permita ficar de fora. Deixe Jesus ser o Senhor, ser o Salvador da sua vida. Permita que Ele cuide dos detalhes do seu viver. Agora, se você já aceitou Jesus como Senhor, como Salvador, e essa vigília de alguma forma deixou você com um friozinho na barriga e você ficou pensando assim, puxa, eu não estou preparado para tudo isso, eu não estou pronto. Agora é o seu momento. Você tem esta oportunidade de se entregar a Cristo, de render a sua vida a Ele. Agora é tempo de perdão, agora é tempo de graça. Agora é o momento que você pode confessar a Ele os seus pecados. Agora é o instante que você pode clamar a Ele por perdão. E Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar o seu viver. O pastor Wang falou uma coisa linda. Eu quero agradecer muito ao pastor Wang e ao pastor Lucas. Eu não combinei nada com eles antes, mas quando eu os vi aqui, eu falei assim, ó, vamos trabalhar, vamos dividir aí. Muito obrigado mesmo. O pastor Wang falou algo que eu achei incrível, né, do amor, do cuidado de Deus para conosco. Sim, é esse Deus que tem nos tratado, nos cuidado. O pastor Lucas, toda vez que ele falou, vocês viram que ele baseou tudo aquilo que ele falou, assim, na palavra do Senhor, com... Assim, eu sinto no pastor Lucas uma determinação e um zelo pela palavra do Senhor, coisa maravilhosa. Eu acho que nós todos podemos aproveitar este momento e nos voltarmos mais para Deus e nos prepararmos, como disse o pastor Lucas, agora é o tempo de preparação. A gente não sabe até onde vai, como vai continuar essa história dessa pandemia. A gente não sabe até onde vai o nosso mundo. Nós não queremos nos aproveitar deste momento e dizer assim, olha, Jesus está voltando. Não é isto. Mas e se for isto? Entende? E se for isto? Você está preparado? Você está pronto? Então, aproveite esse momento, que essa vigília possa ter despertado em você essa disposição, esse interesse, e que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Nós louvamos a Deus por esse sábado gostoso que nós passamos na presença dEle. Algumas pessoas estão colocando aqui pedidos de oração, né? A Claire pede oração pela família dela e pela saúde dela. A Nelly agradece a Deus porque o filho, o Luiz Felipe, está participando conosco. Que bom, Luiz Felipe. Seja bem-vindo, viu?
Eu já sou bastante amigo da sua mãe. Nunca vi a sua irmã, mas já tenho um carinho enorme por ela. E tenho orado por você também. Acho que desde antes de te conhecer no dia do batismo da sua mãe, eu oro por você. Não, eu acho que eu conheci a sua irmã no dia do batismo da sua mãe também. Tenho orado por você. E sei que Deus tem coisas maravilhosas para toda a família de vocês. Eu vou pedir ao Eliabe, que está aqui conosco, para que abra o microfone dele para nós. E agradeça a Deus, Eliabe, por esse sábado maravilhoso que ele nos concedeu. E ore por nós todos. Eu acho que nós todos precisamos de oração. Nós todos precisamos do poder de Deus. E que Deus possa fortalecer a cada um de nós, tá bom, queridos? Oremos. Pai nosso que estás no céu, Senhor, lhe agradecemos por esse bom dia de sábado. Um dia de fato, Senhor, de alegria, de paz, um dia de descanso. Mas hoje nós descansamos no Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra. Nós nos alimentamos do pão espiritual, Senhor. Nós nos preparamos também para mais uma semana que está se iniciando, para que nós possamos permanecer em Cristo Jesus, através do conhecimento, através da contemplação, do estudo da palavra de Deus. Nós temos certeza que hoje nós chegamos um pouquinho mais perto, Senhor, de Ti. Senhor, que o Senhor possa estar com cada um que está aqui presente nesta live, participando, Senhor, que esteve aqui em oração, cantando, adorando a Deus, e que nós possamos ter compreendido, Senhor, tudo que está acontecendo nos finais desses tempos, as coisas que irão acontecer, mas que nós não venhamos a temer, Senhor, as coisas que estão acontecendo neste mundo e o que vão acontecer. Realmente diz que se nós tivermos que temer alguma coisa, que possa ser temer ao Senhor. Senhor, que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, que nós possamos, Senhor, obedecer. Senhor, não basta crer que existe um Deus poderoso, Senhor, um Deus que está em seu trono, mas precisamos obedecer. Precisamos compreender e precisamos guardar em nosso coração e precisamos andar nos Teus caminhos, Senhor. E que possamos, de fato, como a lição dessa semana que nós estudamos, ser um sal, Senhor, aqui nesta terra, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, e que possamos ser a luz do mundo. Nós não somos a luz em nós mesmos, Senhor, mas apenas nós refletimos a luz de Cristo aqui nesta terra, Senhor. E a luz serve para direcionar, Senhor, o caminho de outras pessoas, para que elas possam também enxergar, Senhor, e ver o caminho a qual elas também devem andar, Senhor, e se achegar a Cristo Jesus. Que todos nós possamos estar aos pés de Cristo, porque este é o melhor lugar do mundo. Senhor, abençoe cada um dos que estão aqui presente, concedendo a cada um deles, Senhor, uma porção infinita do Teu Santo Espírito. Abençoe o pastor Hércules, o pastor Lucas, o pastor Yang, seus familiares também, que eles possam ser sempre uma bênção, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, e que cada um de nós, Senhor, possamos estar aptos e dispostos a receber a Tua palavra e as Tuas bênçãos, Senhor. Tudo isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Eliabe, muito obrigado, viu? Imagina, pastor. Deus abençoe. Boa semana.